Vocês sabiam que existem famílias que, após a adoção, devolvem o filho para o abrigo? Tudo bem, turma? Estamos aqui mais uma vez no nosso curso sobre novas famílias, multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. E dessa vez vamos estudar a adoção. Iniciamos lembrando que em módulos anteriores conversamos sobre a filiação e suas espécies. A adoção, sendo uma espécie de vínculo de filiação, deriva do direito romano e esteve presente em várias sociedades e vem evoluindo ao longo dos tempos. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, a adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha. Então, há um vínculo jurídico que une por parentalidade, mas que necessita de solenidade, ou seja, é preciso que haja um processo e uma sentença para tal. Apenas para ilustrar, encontramos personagens mundialmente conhecidos que se enquadram no estudo de hoje. Podemos citar o Super-Homem, que foi abandonado pelos pais biológicos no planeta Krypton, tendo sido adotado por um casal de humanos, e sua missão seria salvar o planeta de possíveis invasões. O caminho que a adoção percorreu no Brasil foi um tanto quanto controverso. Na era colonial, as crianças eram abandonadas e as Santas Casas de Misericórdias as recepcionavam e destinavam a famílias que quisessem criá-las. Eram chamadas de roda dos expostos. Esse termo se deu, pois havia um local onde as mães deixavam as crianças em uma roda de madeira circular. O Código Civil de 1916 trazia regras rígidas de adoção, tais como só poderiam adotar quem não tivesse filhos e mais de 50 anos. Com o Código de Menores, a Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, é instaurada a chamada adoção plena, que era aplicada para menores em situação irregular. Essa adoção contrastava com a adoção simples, presente no Código Civil. A principal diferença estava no fato de que a adoção plena desvinculava o adotado da família anterior e que extinguia os deveres resultantes do parentesco natural, além de ser irrevogável, o que não acontecia na adoção simples, resultando em diversos conflitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, revogou o Código de Menores, acabando com a diferença entre a adoção plena e a adoção simples, apenas estabelecendo que a adoção seria feita para crianças ou adolescentes de 0 a 18 anos, excepcionalmente até os 21 anos de idade. Atualmente, a regulamentação da adoção no Brasil se encontra na Lei 8.069 de 1990, o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu artigo 39, parágrafo 1º, estabelece que a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. Com relação ao processo de adoção, este deve ser baseado na Lei nº 13.509 de 2017, que estabeleceu procedimentos e prazos, assim como modificou alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trouxe novidades, como o apadrinhamento, a entrega voluntária, as garantias trabalhistas ao adotante e nova possibilidade de destituição do poder familiar. Não deixem de estudar o material disponível no e-book. Nele, detalhamos a legislação com comentários. E se ficarem com dúvidas ou comentários que precisem falar, me chamem no ambiente virtual. Responderei com o maior prazer. A doutrina estabelece, pessoal, alguns tipos de adoção. Podemos citar a adoção intuito persona, ou seja, aquela em que se pretende adotar uma criança específica, aquela criança que não se encontra no Cadastro Nacional de Adoção. Neste caso, a mãe entrega o filho a uma família específica, procedimento não muito bem visto pelas varas da infância e da juventude, pois gera vários conflitos jurídicos e pessoal. A adoção tardia também é considerada como uma espécie de adoção de adolescentes. Deveria ser mais comum essa modalidade, entretanto, as pessoas preferem adotar na primeira infância, sob a alegativa de que os vínculos socioafetivos conseguem se instalar de forma mais efetiva. A polêmica adoção à brasileira
se refere à forma ilícita de reconhecimento de filho, como se biológico fosse. Os adotantes não se utilizam dos trâmites legais e procuram um cartório e registram o filho como se deles fossem. A adoção, pessoal, desvincula a criança ou adolescente do poder familiar da família biológica para nascer uma nova família. É procedimento irrevogável e dá ao filho os mesmos direitos do filho legítimo. Dentro do processo de adoção, existe o deferimento da guarda provisória, momento em que a família que irá adotar tem a possibilidade de conviver com a criança e o adolescente e, de certa forma, estabelecer vínculos. Ocorre que, se não houver vínculo estabelecido, a adoção será suspensa. Fato mais doloroso e conflituoso é a desadoção, ato de devolução da criança após o trânsito em julgado do processo de adoção. Triste, mas real. Já existem casos assim. Os pais devolvem a criança para a instituição de abrigamento, desistem voluntariamente do poder familiar. Inegável os danos causados à criança e a violação do princípio do melhor interesse. No material de aula, trazemos alguns casos e julgados sobre este assunto. Estamos findando o nosso assunto de hoje, mas não deixe de nos questionar caso necessite. Nos encontramos no próximo módulo.